preciso de alguma coisa que acenda, que mexa comigo, que deixe meu coração feliz. Antes de entrar na Fórmula Inter, eu tinha me acomodado, porque assim, eu não vou ter uma carreira no automobilismo, nunca vou levar isso pra frente. E a Fórmula Inter me ajudou a ter esse sonho de novo, de não, eu posso viver disso um dia. Eu lembro que a Fórmula Inter começou apenas de uma ideia e ao longo do tempo conseguiu virar o que está aqui. É uma coisa bem impressionante. Tudo se encaixando ali, tudo que eles falavam sobre a Fórmula Inter era tudo que eu procurava. Acho que eu voltei a sonhar, essa é a palavra. Pilotar um carro de corrida é um sonho de muita gente no Brasil, e a Fórmula Inter começou a realizá-lo. Nossos pilotos correram o segundo round do primeiro ciclo de competição em janeiro e sentiram pela primeira vez a emoção de acelerar profissionalmente. É impressionante você ver que, de fato, pessoas comuns podem realizar o seu sonho de uma maneira muito competente. Quando a gente começou esse projeto, eram muitas pessoas criticando e dizendo: não, vocês não vão conseguir, vocês não vão fazer, não existe esse tipo de piloto que você está imaginando. E não é verdade. Pilotagem é uma coisa que tem a ver com isso, né? Você tem que gostar do automobilismo, você tem que gostar de pilotar o carro, você tem que gostar daquilo que você está fazendo. É impressionante ver a evolução de meninos que até pouco tempo tudo que faziam era correr de kart indoor. Alguns não, alguns já tinham um pouco de experiência, já passaram por outras categorias, mas também categorias de base, e de repente se veem dentro de um carro como o Fórmula Inter, que é um carro extremamente rápido, um carro com muita aerodinâmica, e eles evoluem de uma maneira que eu diria espetacular. Mas todo carro é um pouco diferente. Será que o Fórmula Inter tem muita semelhança com carros de outras categorias? Só tem diferença. Toda categoria que eu já competi foram carros de Fórmula. Começando, na verdade, na 1600, era um carro menor, em termos de tamanho mesmo, em termos de potência, um carro menos potente, sem apêndice aerodinâmico. Então isso diferencia bastante aquele carro do Fórmula Inter. Porque é totalmente pilotar um carro, quem pilota sabe o que eu estou falando, é totalmente pilotar um carro com pneu slick. É outra pegada, é outro tipo de aquecimento, é outro tipo de entrada na zebra. Eu também já pilotei em caráter de treino Fórmula Ford antigo, então era um carro sem asa também, mas com uma suspensão já mais moderna. Então também era um carro que você sentia uma tocada mais esportiva, mas não era tão estável, aliás, quanto é o Fórmula Inter. E o motor é muito forte. Então qualquer aceleradinha que você dá ali é um pouquinho a mais na curva, roda. Antes disso eu vim do kart, né? Vim do kart amador. E a tocada de kart indoor quem toca sabe que é uma coisa bem específica. Você usa bastante o corpo no kart, enfim, coisas que no carro de Fórmula, em qualquer carro de competição, na verdade, você está amarrado ali. Nunca que você vai usar o seu corpo para fazer a curva. E na chuva? Pô, muito mais diferente. Entendeu? Porque você, por mais que você tenha um pneu com mais performance, que o pneu que a gente está usando da Pirelli é um pneu excelente, é muito bom o pneu, só que ele te dá uma outra tocada. Uma coisa é certa, a emoção está sempre presente, e quem pilota um Fórmula Inter uma vez, não esquece nunca, é paixão à primeira acelerada. Thank you very much. It was a fantastic experience. The car is wonderful. Inexplicável, é muito bom. Cara, o carro é fantástico. Sem dúvida alguma é a melhor experiência da minha vida. The car is very nice. It's straightforward to drive, but you can feel it very nicely as it accelerates very nicely through the corners, lots of downforce, and you can feel it. Essa é uma sensação muito próxima de um Fórmula 1, onde você consegue projetar e saber o que os caras serão. O ventão batendo no capacete é muito legal. É até emocionante. Agora que eu tô mais calmo, mas é muito gostoso. Ter acesso a um carro como um Fórmula Inter não é uma coisa que aparentemente seria para qualquer um. Seria mais para aquele público dos eleitos, aqueles que têm mais dinheiro, etc. E a gente está conseguindo democratizar o acesso ao automobilismo profissional de uma maneira como nunca antes foi feita. Eu vejo meninos de 40 anos de idade ou meninos de 16 anos de idade saindo do carro, chorando, emocionados por terem realizado o simples sonho de andar nesse carro. E isso faz muita diferença. Nunca tinha passado por uma coisa desse tipo, de vivenciar a emoção das pessoas no carro. Eu estou acostumado com o Fórmula C, que eu projetava o carro, ia para competição e era o único carro, era só competição, e aqui tem uma coisa diferente, tem uma parte das pessoas mesmo, ver a emoção das pessoas, às vezes vários sonhos das pessoas realizando,
você vê que a pessoa sai emocionada do carro, tipo, porra, tava guiando um carro de Fórmula. O processo meio do carro, ele é um modelo mais, não tem muito a ver com os carros do Brasil, lembra muito mais a Fórmula 3, não a Fórmula 1600, por exemplo, que o carro tem pacote aerodinâmico, pneu slick, é uma coisa mais que vem com os carros mais de fora, né? Difícil encontrar hoje carro no Brasil desse modelo. O design dele é único, foi feito todo, o carro é desenvolvido, projetado pela própria Fórmula Inter, né? Produzir todas as peças só foi possível por causa do Minelli, por causa da fábrica, ele que faz todas as usinagens, ele que tem todo o conhecimento, que já tinha de anos de experiência, e daí só por isso acho que foi possível mesmo construir todas as peças aqui no Brasil. É um prêmio poder ver a categoria, um produto tão brasileiro, nascendo, crescendo, né, mostrando que sim, é possível fazer diferente, mostrando que sim, nós temos o direito de fazer coisas bem feitas, né, e de viver uma vida de sonho. Por que não? Muito mais do que saber pilotar bem o carro, é preciso se preparar emocional e fisicamente, estar disposto a treinar e buscar patrocinadores, além de ter muito foco para vencer na Fórmula Inter. Nossos pilotos conhecem bem essa realidade e carregam esse sonho desde pequenos. O primeiro momento que me veio à cabeça que eu gostava de automobilismo, que eu pretendia talvez ser piloto, era quando eu tinha provavelmente entre uns 8 e 5 anos, e eu estava simplesmente sentado na televisão e o meu tio entrou no quarto e falou: "O que você está fazendo aí olhando uma corrida de Fórmula 1, moleque? Isso daí é coisa de adulto." Eu lembro que isso mexeu comigo, eu falei: "Poxa, por que eu não posso? Eu também quero assistir. Qual é o problema?" Eu era pequeno, eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu estava na casa do Birdi Clemente, que era meu vizinho lá na Granja Viana, e ele guardava os carros de um tal de Emerson Fittipaldi. E era engraçado que sempre que o Emerson ia até o Birdi para ver os carros tal, e para comer um simples churrasco lá, o Birdi sempre me avisava meu pai, que era muito amigo dele, e a gente ia para lá. E aí a gente ficava brincando de esconde-esconde, porque a gente sabia que o Emerson ficava louco da vida da molecada estar ali em cima dos carros dele, né? Não me lembro de muita coisa depois disso. Eu só me lembro aos 12 anos, quando eu morava na Argentina na época, com meus coleguinhas do segundo grau, a gente decidiu ir andar de kart, num desses kartódromos assim de shopping, bem simplesinho. Eu fiquei em último, mas eu saí de lá gostando muito daquilo que eu sentia ali pilotando, e talvez ali que tenha havido algum vírus que me mordeu falando: "Vai e faz isso porque é isso que você gosta." E aí começou a história de brincar de bug, porque eu tinha 10 anos de idade, comecei a andar de buguinho. Você tá lá na Granja Viana, mato, terra, um monte de vários terrenos baldios. Então começou aquela história de brincar na terra com 4x4. A partir daí, dessas corridinhas que eu fiz de brincadeira com meus colegas, eu comecei a procurar campeonatos mesmo de kart indoor. Eu tive a sorte de que eles fizeram o Campeonato Sul-Americano de Kart Indoor na Argentina. Eu morava lá e conhecia a pista. Acabei ganhando o campeonato, e daí eu percebi que eu gostava muito de automobilismo e talvez eu levasse jeito para a coisa. Mudei a minha faculdade, que estava pela metade, para cá, mas a minha vida ficou em função do kart. Daí corri no Campeonato Paulista, consegui pagar minhas contas, tirei essa dúvida, né, que eu não sabia se eu ia conseguir. Para minha surpresa, eu ganhei o Campeonato Paulista logo no primeiro ano, e o próximo passo depois disso foi que eu percebi que com o dinheiro que eu estava gastando aqui para correr de kart, eu conseguia correr nos Estados Unidos de carro, uma categoria chamada Legends, que é a base de quem quer chegar na NASCAR. A minha relação com o automobilismo competitivo, ela iniciou-se no off-road, no rally. A primeira prova que eu participei, eu tinha 15 anos de idade, prova oficial, e desde então eu não parei mais. Eu participei de diversos rallies, participei de rallies no Brasil, na África, no exterior, em vários lugares, na Argentina, e realmente é um negócio que eu falo, né, que eu brinco, muita gente sabe que eu tenho rally na veia, né, meu negócio, minha verdadeira paixão é automobilismo, mas eu tenho aquele negócio assim com um pouco de terra, entendeu? E aí eu fiz de novo, joguei tudo pro alto e me mudei para os Estados Unidos e fui correr de Legends lá, e o Legends é um carro que te ensina muito a pilotar, e a relação peso-potência dele é muito pesada e ele sempre distraciona na traseira. Então é um carro que me ensinou muitas coisas que hoje eu uso na Fórmula Inter daquela época. E assim foi. Corri meia temporada lá, sofri um acidente, quebrei o pulso, resolvi voltar para o Brasil. E aí foi a primeira vez que eu pensei em abandonar esse sonho. Então é uma coisa que foi crescendo, foi
dia a dia, quando eu vi, eu tô aqui hoje, quase 50 anos e 100% automobilismo na veia. Comecei a ter uma vida mais normal e comecei a ter outros sonhos assim, um pouco mais fora do automobilismo, de uma pessoa normal que teria um sonho. Por exemplo, viajar pelo mundo. Marquei no mapa todos os lugares que eu sempre quis conhecer e bolei um roteiro da forma mais barata possível, passando por todos esses lugares. Quando você viaja assim, desse jeito, você abre a mente de um jeito que quando você pretende voltar para o Brasil é preocupante, porque quando você abre muito a mente, voltar para uma rotina, para uma vida normal, é sempre muito difícil. E conversando com vários viajantes na estrada, todos eles falavam, sem exceção, seja do país que fosse, que era muito difícil voltar e ter uma vida normal. Os primeiros meses são muito pesados. Você senta numa rodinha de amigos que você tinha antes, os papos não são os mesmos, o que você fala também não encaixa, sabe? São várias dificuldades. Eu tinha essa preocupação de, caramba, a viagem vai acabar uma hora, eu vou voltar para o Brasil, porque eu preciso voltar para o Brasil, mas eu não sei o que eu vou fazer da vida. Fui para Mônaco, era um grande sonho que eu tinha de pegar e dar uma volta, pelo menos andando todo o circuito. Eu realizei isso, aí já veio vários filmes na minha cabeça de tudo que eu tinha vivido de legal no kartismo, as coisas que eu ganhei e tal. Como se o vento me soprasse o meu antigo sonho, que era realmente o meu sonho, e eu tinha adormecido ele dentro de mim. Daí eu dei um clique e, conversando com o Thiago, eu percebi, ele me apresentou um pouco a Fórmula Inter, e a confirmação veio numa entrevista que o Marcos, o Joir, que eles deram no cartódromo da Granja Viana para a Rádio Giga. Daí eles explicaram direitinho o que era a categoria, e eu lembro que o Thiago fez um post sobre essa entrevista. Eu baixei ele e fui numa viagem, eu lembro de trem, sei lá, acho que de Roma para Bolonha, só ouvindo o podcast dessa entrevista. A minha relação ela se iniciou antes com a família Galassi. Iniciou desde a época que eles fizeram o Juntos, aquele programa que eu acompanhei eles, depois eu vinha conhecê-los lá em Interlagos, aí eles vieram a correr na equipe de um amigo meu e a gente começou a criar um contato maior, criar uma intimidade maior, e aí as coisas foram acontecendo. Aí surgiu a ideia, por que não pegar uma categoria, ou fazer uma categoria, comprar uma categoria? Mas aí aquela visão, né, que a gente tem aqui do nosso presidente, que é sempre faz o melhor. Tudo se encaixando ali, tudo que eles falavam sobre a Fórmula Inter era tudo que eu procurava nesses 10 anos. E aí que deu o clique, eu falei, eu tô de volta no meu sonho, é isso que eu quero pra minha vida. Daí o Thiago me ajudou, porque ele sabia o que estava rolando aqui, e daí ele intermediou uma conversa com o Marcos. Daí eu perguntei para ele, poxa, olha, eu não tenho dinheiro para correr. Eu tenho esse dinheirinho guardado aqui que era para destinar a outra coisa. Hoje em dia perdeu o sentido. Você acha que com esse dinheiro que eu tenho eu consigo entrar? Meu amigo Paulo Montaboni, da RID Alcântara Machado, ele viu uma possibilidade de estar fazendo alguma parceria com a Fórmula Inter, ligado ao etanol, que o nosso carro, todo mundo sabe, ele acelera, ele queima etanol. E o Paulo falou assim, poxa, mas por que você não corre? Eu falei assim, não, Paulo, eu nunca andei de Fórmula, eu nunca andei de pneu slick, eu nunca andei com um carro aberto assim, tô fora, não quero. Não, mas vamos fazer um carro para você. Desde então, o Paulo vem aí trabalhando, me ajudando, junto a toda a diretoria da Fórmula Inter, para que eu estivesse andando no carro. Então foi um negócio meio que imposto. Não, você vai andar, você vai ser o carro Fenasucro Agrocana da RID Alcântara Machado. E aí, tô aí. Eu lembro que eu estava num hostel, sozinho, num hostel em Nova Delhi, na Índia. Daí quando eu vi o sim ali escrito no e-mail, eu comecei a pular assim, com os gritos contidos assim, para ninguém achar que estava acontecendo alguma coisa dentro do quarto. Eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Primeira vez que a gente andou com um carro realmente no Victory Day, que a gente nem sabia direito quantos carros tinham, foi uma das sensações mais legais também, que eu guardo com muito carinho, assim, desde que eu entrei na Fórmula Inter. O pessoal fala que a primeira vez a gente nunca esquece, né, de tudo na vida, né? E eu realmente não vou esquecer a minha primeira vez. Não vou esquecer porque ela com certeza foi a minha primeira e pior vez. Superou totalmente as minhas expectativas. Eu achei um carro muito divertido de pilotar, apesar de andar bem devagar, né? Você está sentindo o carro pela primeira vez, mas já deu para sentir o potencial que tinha aquilo quando a gente chegar no limite do carro. Então eu poupei muito o carro, eu não estiquei marcha, eu andei muito conservador no carro. Ele é diferente porque pilotar Interlagos é diferente.
Então tem toda a atmosfera de ser uma pista onde corre a Fórmula 1, e essas coisas são de fato um fator, para alguns importam menos, para outros importam mais. A ideia, quando você vai para a pista, é aproveitar ao máximo daquilo e, enfim, você está sempre focado em fazer o seu melhor, mas é algo que às vezes, em momentos onde está mais tranquila a sua ação como piloto, por exemplo, no momento de saída de boxe, você se dá conta do que está acontecendo, é realmente muito emocionante. Depois da primeira corrida, é uma relação de amor mesmo que eu tenho com esse carro. Você vai se sentindo cada vez mais confortável com o carro, é um carro que vai te desafiando cada vez mais. Você acha que vai achar o limite, mas não, está um pouquinho mais à frente. É meio que assim, eu sou o zebra, mas eu sou um camaleão, entendeu? Eu me adapto ao negócio, entendeu? Então agora, por exemplo, correndo na Fórmula Inter, do primeiro dia que eu andei no carro até agora, janeiro, foram 30 quilos a menos. Você tem que se adaptar, você tem que, agora a história, você tem que ser leve, porque a gente tem pilotos aí de 60 quilos, então eu tenho que emagrecer e estou em busca ainda para emagrecer mais 10. Faz alguns meses que esse monte de marmanjo está convivendo junto. E, bem, a gente sabe que a idade do RG nem sempre bate com a idade mental, né? A minha relação com os outros pilotos é péssima. Não sei se vocês conhecem os outros pilotos, mas vocês veem aí pelo reality. Não vale nada, né? É tudo mala. Você pega Marcelo Mochileiro, andava não sei pra onde, aí na Índia, via com Buda, tal, não sei o que, o cara caiu aqui na Fórmula 1. Pedrinho Americano, o cara caipirinha, tá toda hora com um pedacinho de cana na boca, tal, não sei o que. Rafael Bala Perdida. O que eu posso falar? Preciso falar mais alguma coisa? Bala Perdida. Lá do Rio de Janeiro, tocador, toca guitarra. Não tem condição de ser piloto. Aí você pega, ainda lá passando pelo Rio ali, você pega Gustavo Coelho, aquela barbinha, aquele cara come quieto, tava lá bonitinho, ninguém dava nada pra ele na primeira etapa, foi lá e pau, venceu a primeira etapa. Aí você pega Alexandre Galassi, que tem moleque, bebezito. Pô, não tem condição, entendeu? Péssima a minha relação com esses caras, meu. Bom, quem me conhece sabe que esse cara aí é o Zebra, né? Do jeito que eu falei, né? Pô, sensacional. É uma nova família que eu ganhei, são essa molecada aí que eu tô andando. Posso falar molecada porque eu sou o mais velho, mas é uma relação muito bacana, porque é uma relação até que eu até de vez em quando tomo umas chicotadas do presidente, porque eu tento levar essa relação extra-pista, entendeu? A gente sempre fica na dúvida de se quando começar a competição vai ter algum problema com algum, mas aqui é outro mundo, cara, é algo mágico mesmo, não tem como descrever. E eu posso lhe dizer que eu nunca vi um time de pilotos que está tão disposto a colaborar entre si para todo mundo evoluir. Pessoas sensacionais, não sei o que o universo fez como o universo fez para juntar tantas pessoas boas em um mesmo núcleo que se chama Fórmula Inter, assim. Tem sim, alguns pilotos que estão se destacando mais nesse momento, que tiveram uma aprendizagem mais rápida. O próprio Marcelo, ele fez a pole da primeira corrida, ele estava liderando, estava ali com o Luiz Júnior, os dois ponteiros, trocando posições, quando infelizmente ele teve um problema eletrônico no carro. E nos treinos da segunda corrida ele também vinha com bastante velocidade, então já começa a ficar, a gente já começa a assistir um pouco mais esse desenvolvimento dele. Na primeira etapa eu me preocupava muito com o Pedro Aguiar, porque ele tem uma tocada agressiva, ele tem uma tocada forte. O próprio Daniel Majeste, da incubadora, ele veio na segunda prova e começou fazendo treinos muito bons. Eu acho que os incubados, eles sabem que é a oportunidade da vida deles essa corrida. A gente sabe que eles vão com tudo. Então por isso tem que ficar esperto, porque nenhum incubado que está vindo aí está vindo para brincar, todo mundo tem bastante seriedade nisso. Inclusive o Luiz demonstrou isso nessa corrida agora. A disputa que a gente teve pela primeira posição foi sensacional, muito leal. Nós dois sabíamos o que estávamos fazendo. Pra gente que é piloto é a coisa mais legal que tem de se fazer e pro público acredito que também. Todos esses caras, realmente assim, eu posso amanhã parar de correr Fórmula Inter, tenho certeza que são caras aí que eu vou levar para sempre, aí como verdadeiros amigos, irmãos mesmo de pista. A gente teve a oportunidade de andar na chuva agora, nesses primeiros treinos em Interlagos. Primeira vez que a gente saiu, teve um treino que a gente andou e começou a chover no meio. Vou esperar um pouco para ver se vai chover ou se vai trocar de uma vez. É o quanto? Uns 10 minutos só no máximo, senão depois também não dá. Então você pode antes. Bem, a gente não pode pôr esses pneus secos para andar no úmido,
porque o composto é muito duro em relação ao pneu de chuva. Não, vai sair e bater. A gente andou de pneu slick num pedaço do treino e eu não tinha a referência de se eu precisava entrar ou não, como molhada estava a pista, era a primeira vez que a gente estava andando, então eu continuei algumas voltas assim de slick. Ele quer colocar o slick, que ele acha que o slick dá para andar. Presta atenção. Nós vamos começar a trocar, hein? Foi sensacional, a gente andou depois com pneu de chuva e eu percebi que o slick era meio perigoso de andar. Trazendo um pouco da primeira corrida, o que aconteceu foi que na classificação eu tive sim um problema de câmbio, então eu fiquei sem duas das marchas, a terceira e a quinta, e em Interlagos você fica sem a quinta marcha, você não consegue desempenhar da mesma forma, tem duas retas muito grandes, e também na hora da redução, quando vai passar de uma quinta para a segunda, você tem que pular uma marcha. Não é uma situação ideal, uma situação que você tira o carro de equilíbrio e você perde tempo ali também. E por isso que para a segunda etapa eu vim muito mais com vontade de testar coisas novas na pista e de experimentar o carro força máxima. Mesmo agora a gente está sempre melhorando o carro cada vez mais. Tipo, nunca teve um treino que um carro não pôde correr porque estava quebrado. Tipo, o carro, quando dá algum problema, a gente sempre está resolvendo. Cada vez vai estar melhor para poder atender os pilotos. Vai ter mais carros, cada vez vai ter mais carros, mas vai ter aumento na equipe, vai ter pessoas mais preparadas e assim a gente vai evoluindo cada vez mais. E quando vai chegando a hora de correr, a emoção fica à flor da pele. Chegam os amigos, chega a família, mas o box esvazia, pois todo mundo acompanha cada curva pelo Hospitality Center. A torcida é enorme. O cara que mais torcia para mim e ao mesmo tempo era o cara que mais tinha medo de eu entrar num carro de corrida, independente de qual era, ele não está aqui mais comigo. Que era o meu pai. Meu pai era um cara que ele morria sempre de medo de toda a prova que eu ia correr. Ó, pai, tô indo para a África, correr um ali. Pai, tô indo para Argentina, correr um ali. Meu pai ficava desesperado. Então é uma coisa, quando você fala de família, eu lembro, eu até me encaguejo um pouco, fico assim um pouco embasbacado de falar do meu pai, que é um cara que era meu melhor amigo, né? O cara que mais torcia por mim. Eu morei longe da minha família. Minha mãe mora em Buenos Aires, meu pai mora em BH, eles são separados. Eu acho que eles nunca tiveram a noção do que esse sonho representa para mim. E daí eles nunca foram de incentivar, de ir nas corridas e apoiar mesmo, mas também nunca foram de falar, não faça isso. Então isso já bastou para mim, para eu seguir em frente, apesar de não ter eles ali sempre incentivando. Às vezes eu fico vendo lá o nosso, que nem eu vi em dezembro, o nosso Hospitality Center, eu fiquei imaginando ele ali, vibrando, vendo, não sei o que, com a minha família, minha mulher, os meus filhos que vieram assistir, né, e eles veem todas as etapas. Toda a minha carreira, assim, nos 10 anos que eu fiz de kart indoor, de kart, correndo de Stock Junior, correndo nos Estados Unidos, eles devem ter ido ver umas 3 corridas. Também o fato deles nunca falarem não vá, é o que basta para mim e eu amo eles de qualquer forma. Então é uma relação muito legal, minha família adora, minha família toda sempre gostou de automobilismo. O que a Fórmula Inter proporciona pra gente ali no paddock, para os nossos convidados, então fica um negócio muito mais gostoso de estar no final da prova se relacionando com amigos, com patrocinadores e com família. Agora, tenho vários amigos do peito mesmo, quase irmãos, que eles sim, agora estão super empolgados com o que está rolando na Fórmula Inter. Eu sei que vão estar acompanhando aí daqui para frente e para mim isso dá uma força, assim, um gás animal para mim. Quando eu vejo que tem um pessoal vendo e assistindo, torcendo, obviamente você sempre quer fazer o melhor possível para todo mundo que está torcendo por você. Uma das partes mais gratificantes é saber que na sua vitória tem toda uma comoção em volta daquilo e isso não tem preço, a verdade é essa. É um desafio muito grande estar aqui na Fórmula Inter, ao mesmo tempo que é um prazer imenso estar andando de Fórmula Inter e a gente vai vencer. A gente vai vencer porque a gente não vai desistir.